Daiane, acho assim, falando especificamente de Pernambuco, esse dado que você citou tem um contexto, né, por trás que é muito importante. Aumentaram 200% nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, Pernambuco tinha o tal do governo progressista, viu, gente? Eduardo Campos ganha a eleição aqui em Pernambuco em 2006, né, numa frente ampla de esquerda. Tava todo mundo lá, né? Tava o PT apoiou no segundo turno, né? Lançou Humberto Costa, mas aí tava lá o PCdoB, o PDT, o PCB, inclusive na época, estava junto na coalizão que elegeu Eduardo Campos em 2006, e o PSB passou basicamente, né, 4 mandatos seguidos aqui em Pernambuco, viu, gente? 2 de Eduardo Campos, 2 de Paulo Câmara, em alguns momentos o PT fora, em outros momentos o PT dentro, mas o PCdoB com um protagonismo muito grande nessa coalizão, né, chegando até a vice do governo de Pernambuco com a Luciana Santos, que agora é ministra da Ciência e Tecnologia, o PDT lá dentro também, várias organizações, vários movimentos sociais. Veja, os 2 estados em que a violência policial mais cresceu nos últimos 10 anos, eu não peguei ainda os dados atualizados dessa pesquisa, né? Mas até então, até onde me consta, foi Bahia e Pernambuco, em que a violência mais disparou. Bahia e Pernambuco, gente, estão 16 anos com governos progressistas, né? Bahia está indo para o 5º mandato seguido do PT, né? E Pernambuco passou 16 anos na mão do PSB. Acho que o que isso significa, Daiane? Acho que tem 3 elementos aqui fundamentais. Primeiro, é preciso apontar de maneira muito dura a canalice de quem tenta, na atual quadra brasileira, reduzir a questão racial a uma questão identitária, uma pauta de costumes, né? Assim, o Brasil foi formado a partir de mais de 300 anos de colonialismo e mais de quase 400 anos de escravidão. A questão negra é nuclear, é fundante da formação social brasileira e não se entende a dinâmica de propriedade de terra, formação do Estado e do poder político, montagem dos aparelhos repressivos, mercado de trabalho e tudo que você quiser imaginar no Brasil, sem tematizar a questão negra como um elemento central da questão nacional em nosso país. Acho que esse é o primeiro ponto, porque existe, ao meu ver, uma volta do mito da democracia racial por outros meios. Então, se antes se dizia que o Brasil era um país sem racismo, ou que não era tão racista como nos Estados Unidos, uma espécie de racismo light, brando, agora se fala a mesma coisa, mas com a linguagem diferente, reduzindo o racismo a questão identitária, uma pauta de costumes, o que ajuda a legitimar números como esses que a gente está vendo. Isso por um lado. Por um segundo lado, é preciso pontuar que na volta da democracia burguesa no Brasil, ao fim da ditadura empresarial militar, houve um processo de balanço da ditadura, que foi um processo que caminhou num sentido muito pequeno burguês e de classe média. Ou seja, a gente fez um balanço da violência da ditadura só contra a militância política organizada. Então, quantas pessoas a ditadura brasileira matou? Matou 600 e tantas pessoas. Não, isso é falso. Isso é falso do ponto de vista, porque você está considerando só os mortos, os assassinados, os presos políticos, os desaparecidos da ditadura, só militância política organizada. Mas peraí, os esquadrões da morte estavam matando a rodo nas favelas do Rio, de São Paulo, de Recife, a Rota, né, distribuindo terror. Foi objeto do famoso livro do jornalista Caco Barcelos, né? Rota 66, a polícia que mata. Os indígenas estavam sendo exterminados em massa, os camponeses aqui no agreste de Pernambuco, né? Era muito comum, por exemplo, você assassinar o líder camponês que se imaginava que poderia virar um líder sindical, pegar o corpo dele e jogar numa fornalha para não deixar restos mortais. Então a gente construiu uma memória sobre a ditadura, que é uma memória que pensa o restabelecimento do Estado de Direito, da democracia, só como uma não perseguição política direta. Mas os assassinatos na favela, a violência policial, a violação de direitos humanos do sistema carcerário, tudo isso passou incólume, né? Tudo isso passou normalmente. Tanto que se faz a brincadeira trágica, mas a ironia é que é o que resta da ditadura. Tudo menos a ditadura, porque alguns dados são muito importantes, Daiane. Encarceramento em massa, gente, é um dado da democracia burguesa, viu? Da nova república. Até a ditadura empresarial militar, o Brasil não era um dos países que mais encarcerava no mundo. Hoje em dia a gente tem praticamente 1 milhão de pessoas encarceradas, 30% delas sem passar por julgamentos, a maioria pretos, pobres, favelados. Tudo isso foi construído durante a nova república, no período democrático. Então a gente tem que prestar atenção
em como nessa construção dessa democracia burguesa no pós-ditadura, a violência estatal nas periferias contra os de baixo, contra a população negra, foi deixada em segundo plano em nome de olhar só a violência nas organizações políticas, a repressão, o teatro, o cinema, as universidades, tudo isso muito importante, perfeito? Tudo isso muito importante. Só que se olhou tanto para isso e que se olhou menos, por exemplo, para o que foi a atuação das polícias nas periferias do Brasil durante a ditadura. E aí vem um terceiro aspecto que é, durante a República, a nova República, o único líder político que colocou como uma prioridade absoluta e realmente enfrentou a violência policial contra a população negra foi o Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, viu? Tirando Brizola, e aqui só falando de governadores e presidentes, né? Já que prefeitos não têm uma competência direta na segurança pública, com exceção da Guarda Municipal, que faz uma função fundamentalmente patrimonial, né? Tirando Brizola, nenhum outro governador, governadora, presidente ou presidenta colocou como prioridade da sua atuação política enfrentar a violência policial, enfrentar o genocídio da população negra, enfrentar o encarceramento em massa, enfrentar a expressão do racismo que aparece como elemento estruturante das políticas de segurança pública. Não só não enfrentou, como todos os presidentes até agora reforçaram esse moinho de gastar gente, como diria o Darcy Ribeiro. Prova disso é que a nova lei de drogas foi aprovada em 2006, né, durante o governo Lula, que deu um grande impulso ao encarceramento em massa no Brasil. E agora, Daiane, o governo Lula, a partir do decreto 11.498, de 25 de abril desse ano, autoriza a privatização de presídios. O primeiro presídio já foi privatizado, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Há um silêncio sistemático sobre isso. O ministro Silvio Almeida finalmente se pronunciou sobre o tema, mas falta um pronunciamento do ministro Flávio Dino, né, que é responsável direto pela pasta, falta um pronunciamento da Aniele Franco, falta um pronunciamento, inclusive, do Haddad, falta o Haddad vir a público dizer que ele defende privatização de presídio, porque esse decreto 11.498, de 25 de abril desse ano, o Lula estava viajando, quem assinou o decreto foi o Alckmin e o Haddad, permitindo a privatização de presídios, percebe? Então, assim, a gente não trata com seriedade, eu já falei isso, e é doído falar, mas é a realidade que é, hoje no Brasil, matar preto, defender encarceramento em massa, não tira voto de ninguém, seja na esquerda, seja na direita. Prova disso é que o Rui Costa é ministro da Casa Civil. O Rui Costa é uma figura racista. O Rui Costa, eu falo isso abertamente, ele pode me processar, mas o Rui Costa tem 300 mil declarações racistas. Quando o Rui Costa assume o governo da Bahia, a Bahia não era um dos estados que mais matava no Brasil, a polícia. Quando o Rui Costa sai do governo da Bahia, o estado da Bahia é o estado que mais mata, a polícia mais mata no Brasil, mais que o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem muita visibilidade por ser no Sudeste, por aí vai, aquelas cenas bárbaras de fuzis, de rifles e por aí vai. Mas veja, o estado da Bahia, em 2022, foi o estado que mais matou, a polícia mais matou no Brasil, majoritariamente negros. Obra e graça do Rui Costa, né, como política deliberada de governo dele. E ele não é cobrado, é ministro. Não é nada. Sobre essa questão das polícias e dos estados, dos governos, né, e você está citando uma questão que eu acho que é muito profunda e que a gente só trata, às vezes, na superficialidade. Né? Não você, estou dizendo que o campo progressista, em geral, às vezes trata isso na superficialidade. O fato é que nós temos hoje uma polícia que parece que tem uma autonomia e essa autonomia ela se configurou com mais profundidade agora. Ao longo dos séculos ela se estabeleceu. Mas hoje, politicamente, um governador não pode afrontar uma polícia. Um governador não pode botar uma corregedoria que funcione, que puna, né? Que tenha punição. Alguns estados, o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, nem corregedoria tem. E ela, do ponto de vista político, também se tornou uma força, parece, um curral eleitoral. Então, ali também tem votos, essa política de combate à criminalidade, prender mesmo, o juiz é que solta, é o STF que solta os bandidos e tal, a polícia prende, faz o serviço dela. Enfim, o problema é que o Estado e a lei não funciona. Enfim, esse discurso na periferia, para uma parte da periferia, pega. As pessoas acham que realmente os bandidos estão soltos aí e a polícia não faz nada.
e também acha que ninguém vai querer resolver nada. E, por outro lado, tem essa extrema-direita que se alimenta desse terror, dessa situação toda. E o discurso que a esquerda sempre propagou era o fim da polícia militar, por exemplo, quando as pessoas escutam essa frase, fica meio solta. Parece uma coisa distante para as pessoas, porque elas não entendem o conceito, né? Da palavra de ordem, ela não atinge o efeito que ela deveria atingir. O que você acha que precisa ser feito? Essa proposta, por exemplo, de um sistema único de segurança, como aos moldes do SUS, resolveria, tiraria essa independência, porque dá 5 minutos os caras começam com greve, para tudo, enfim, cria um caos para os estados que é difícil controlar, né? Vamos lá, Daiane. Veja, eu não gosto de argumento de autoridade, mas eu vou me valer de um agora. É raro eu fazer isso. Uma professora Jaqueline Muniz, que inclusive já deu várias entrevistas para o Brasil 247, ela contesta muito esse discurso das PMs incontroláveis, né? Eu acho que vale muito a pena, porque, veja, há uma prerrogativa, nesse momento, a não ser que no futuro haja uma mudança da legislação, mas há uma prerrogativa de demissão de PMs do governador do Estado. O governador do Estado é que define os comandantes, é que decide sobre demissões. Claro que há interferências indevidas da justiça, né? Que às vezes o PM é demitido por alguma violação e aí entra na justiça, consegue recorrer e tal, e aí a justiça vai e manda reintegrar ele. Há problemas também no judiciário, mas veja, não é verdade que os governadores não controlam a PM. O que é verdade? Há uma dinâmica de não enfrentar, ninguém está dizendo que é fácil. Por exemplo, o Brizola comeu o pão que o diabo amassou no Rio de Janeiro quando ele resolveu enfrentar isso. A Rede Globo, a Veja, o Estadão, a Folha de São Paulo, qual era o discurso? O Brizola protege bandido. A polícia está proibida de agir. A polícia do Rio de Janeiro não pode combater o tráfico. Brizola é amigo do tráfico. O que estão fazendo com o Flávio Dino agora é assim, 1% do que fizeram com o Brizola durante todo o governo dele no Rio de Janeiro, né? Quando o Brizola foi para cima para desmontar os grupos de extermínio. Então, é difícil, há enfrentamento e por aí vai. Só que veja, Daiane, nunca foi tentado depois de Brizola. Acho que esse ponto é fundamental. Nunca se tentou uma reforma séria da política de segurança pública. E essa reforma séria passa não só por iniciativa dos governadores, mas passa também por certas iniciativas do governo federal. Então, por exemplo, o governo federal ele pode e deve estimular condicionantes de repasse de verbas a partir de critérios de política de segurança como redução de letalidade do Estado. Ele pode e deve estabelecer como critérios de repasse de verbas federais a criação de mecanismos efetivos de controle externo da polícia, né, por fora da polícia, não só a corregedoria, né, mas, por exemplo, comitês de proteção e defesa dos direitos humanos que vão fiscalizar a atuação policial e vão ter posse, por exemplo, das imagens e dos áudios das câmeras de segurança na farda dos policiais, assim como fazer uma pressão política direta para que todo o Estado brasileiro instale logo essas câmeras, esses mecanismos de monitoramento. Na prática, ninguém tentou fazer nada nesse sentido, Daiane. Por quê? Há uma perspectiva de sempre ceder ao que é eleitoralmente mais eficiente. O que é eleitoralmente mais eficiente? Toda vez que acontece um caso de impacto, você dizer que está dando uma resposta. E como é que você diz que está dando uma resposta? Você constrói uma mega operação policial, você bota um aparato, você diz que estamos numa guerra, você assume uma linguagem bélica e por aí vai. E essa mesma resposta é tentada há 30 anos, seja pelos progressistas, seja pela direita, seja pela extrema-direita. É a mesma coisa. Veja, agora, por exemplo, o governo Lula aprovou uma GLO em portos e aeroportos. Isso não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido nenhum, porque assim... Por que foi uma GLO? Não tem contingente suficiente da Polícia Federal, não. A Receita Federal está falhando. Mas beleza, a GLO vai só até abril. Quer dizer que depois de abril, se não tem contingente suficiente da Polícia Federal e se há uma falha na articulação ali, Polícia Federal, Receita Federal, para fiscalizar portos e aeroportos, e aí como é que vai fazer depois de abril? Vai ter concurso público daqui até lá? Vai mudar o protocolo de funcionamento da Polícia Federal? E por que são as GLO nos portos do Rio e São Paulo? Porque, por exemplo, há uma escalada da disputa por portos no Nordeste, por isso que tem uma explosão aqui da violência de facções. Então, o porto de Pecém, no Ceará, é muito disputado pelas facções criminosas com uma ligação direta para a Europa. Aí você aumenta a fiscalização no Rio e São Paulo e, por exemplo, deixa o porto de Pecém, no Ceará, descoberto. Qualquer traficante de armas e drogas vai fazer o óbvio. Não, vamos migrar nossa logística de operação para os portos do Nordeste.
vamos atrás de esportes do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Então, assim, galera, não faz sentido. É uma resposta espetaculosa. O que se precisa, Daiane, é fazer um debate sério, disputar corações e mentes, disputar a sociedade com propostas concretas para a gente dar respostas efetivas à questão da violência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Veja, gente, ninguém que é traficante numa favela controla o fluxo de dinheiro disso. O comércio de drogas e de armas ilegais rende bilhões por ano. A lavagem de dinheiro não acontece sem participação direta das instituições bancárias e financeiras. Qual é a inovação legislativa? Qual é o debate com a sociedade que o governo está propondo para, por exemplo, reprimir a lavagem de dinheiro? Eu falei numa entrevista semana passada que se eu fosse o ministro Flávio Dino, para acabar com esses ataques contra ele, eu ia para pautar o debate. Eu dizia assim, não, eu concordo com o problema das facções criminosas. Eu quero apresentar um projeto de lei para debater com a sociedade, com o Congresso, que toda instituição financeira pega com lavagem de dinheiro do crime organizado vai ser estatizada. No instante acabava essa putaria, tá atacando o ministro. A mídia ia ficar empolvorosa, ia, ai meu Deus, Dino estatista, e o populismo, e por aí vai. Ou seja, não existe um debate sério sobre, por exemplo, como é que chega, gente, um fuzil de Israel, chega na favela do Rio de Janeiro, é o traficante do Rio de Janeiro de chinelo, que tem uma expectativa de vida média de 35 anos, que comanda o tráfico internacional, e aí armas do exército brasileiro param na favela. Sabe quem é que comanda isso? Não há um enfrentamento às cadeias de comando do tráfico internacional de drogas e armas, não há um enfrentamento à arquitetura financeira de lavagem de dinheiro que sustenta o crime organizado, e não há um verdadeiro enfrentamento de controlar a violência policial. O Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, deu uma declaração faz um mês, dizendo que não se enfrenta bandido com rosas, para justificar que a polícia da Bahia, em um mês, matou dezenas de pessoas. Não se enfrenta bandido com rosas, aquela lógica da guerra, aquela lógica belicista. Isso vai reduzir a violência na Bahia? Não vai. Percebe? A prioridade deve ser, sim, estabelecer critérios de controle da violência estatal, assumindo que a violência estatal é um dos fatores geradores da violência. Então, se existe a violência do criminoso, ela precisa ser combatida e reprimida, existe a violência estatal, precisa ser combatida e reprimida do mesmo jeito. Só que há um flerte com essa violência estatal, há uma permissividade que, no curto prazo, rende muito voto. E é isso, ninguém enfrentou esse debate. Nenhum governo progressista dos últimos 20 anos, nenhum presidente dos últimos 20 anos. E aí, infelizmente, gente, veja, não é bonito dizer isso não, mas é verdade. Ninguém enfrentou esse debate. E aí se cria, as polícias são dominadas pelo bolsonarismo. Aí o debate antes, na época do Maluf, era que a polícia de São Paulo era malufista, né? E aí não dava para controlar a polícia. Aí, daqui a 15 anos, aí surge um outro líder da extrema-direita, a gente vai dizer o quê? Que a polícia de São Paulo é freitista, é seguidora do Tarcísio Freitas. A gente vai arrumando desculpas para não falar de uma lógica de combate ao inimigo interno que está estabelecida aqui no Brasil e muito bem consolidada, que não é enfrentada. Enfrentar não é fácil, mas se a gente quer reduzir a violência, se a gente quer tratar o problema, se a gente quer, inclusive, preservar a vida da população negra, isso tem que ser enfrentado. Enfrentar tem custos, sabe? Mas não enfrentar também tem. Porque, veja, o ministro, por exemplo, o Rui Costa, ele recentemente, faz 2 meses, deu uma declaração questionando os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Uma declaração horrível, lamentável, flertando com esses discursos da extrema-direita, de questionar os dados e tal. Isso ajuda a gente em quê? Em termos de disputar a sociedade, em termos de ganhar a opinião pública, em termos de defender um projeto de esquerda democrático, pautado nos direitos humanos para a política de segurança pública. Em que emular os discursos da extrema-direita ajuda a gente nessa disputa. Se tivesse ajudando, gente, a gente estava indo muito bem, porque todos os governadores progressistas nos últimos 20 anos fizeram uma política que pouco se diferencia da política da extrema-direita. O que isso ajudou para ganhar apoio na polícia, para reduzir conservadorismo na polícia, para reduzir conservadorismo no conjunto da sociedade? Então não é possível que a gente está há 30 anos no mesmo caminho e a gente não vai rever isso. É fácil? É não, mas é necessário.